Oi, amores de minha vida, meninos do primeiro ano. Vamos começar mais uma aula. Meus amores, nós estamos vendo algo que parece assim, tio Fábio, mas pera lá, a gente falou de arte, de coisas tão interessantes, etc, mas parece que você está contando história para nós. Estou contando história, pô, como que é isso mesmo? Tudo o que há de arte, incluindo aí a literatura, depende do contexto histórico. Que é isso, tio Fábio? Os acontecimentos históricos que levam as pessoas a produzirem arte e cultura de uma determinada maneira, numa determinada época. Compreendem? Então a gente precisa saber como que era a arte, a cultura ali na Grécia, ali em Roma e por que ela era feita daquele jeito, compreende? Então seu tio disse para vocês, nós tínhamos ali na Grécia aquelas estátuas maravilhosas que imitavam a realidade, porque um dos momentos e dos elementos mais importantes era a mímesis, a imitação da realidade que provava e provocava a beleza. Lembra disso? O hedonismo, né? O prazer e a beleza. Então, como eles buscavam muito a beleza, eles valorizavam a natureza. E a natureza era uma coisa assim mítica, distante, religiosa. Não! A natureza tal qual ela se mostrava. Racional. Lembra? Filosofia, hedonismo, mímesis. Uma coisa leva a outra. Então, se nós não entendemos o contexto histórico, a gente não compreende por que faziam arte e cultura daquela maneira. E aí você pode dizer assim, ai tio, onde é que fica isso bonitinho para eu saber na hora que eu precisar estudar? Gente, eu vou demorar um bocado, sabe? Seu tio não corre muito não. Aprendemos tudo, mas eu gosto de aprender desse jeito nosso. Mas tem a moçadinha que fica bem apressada, né? Porque também, material novo, cara. E belíssimo. Que apostila belíssima, meninada. Tudo novo, estou tão contente com isso. E a gente tem, se vocês quiserem acompanhar, fica à vontade. Só que, tá na página 64 da apostila nossa, dos cadernos de estudos de linguagens e suas tecnologias. E nós estamos na página 64 e até a 96, da 64 a 96 eu vou me divertir às pampas com vocês, né? A gente abre aqui, na 64 com arte, com linguagem. E olha, a primeira coisa, dança, né? Mostrou dança. Logo em seguida, a gente tem uma escultura do Degas. Depois nós temos um quadro maravilhoso do Weithen. Depois nós vimos um bocado de poesia, a arte em suas várias formas, artes visuais, a fotografia, a arquitetura, grafite. Tudo lindo. E tudo isso dependendo de um contexto histórico. E o seu tio está contando para vocês lá na Grécia e lá em Roma, né? Que é o período clássico. E eu estou insistindo, né? Mas eu queria muito que vocês não esquecessem disso jamais. A razão, o uso da razão através da filosofia, o hedonismo, a busca da beleza, a busca do prazer. Então, para eles, naquele momento, a arte era o que dava prazer, o que era bonito, que a gente falou muito em provocação, né? Hoje em dia provocação, naquele momento era beleza. E a gente está falando muito disso, a beleza era encontrada na natureza. Então não tinha assim muita arte abstrata, sabe, riscado, colorido de qualquer jeito. Deixa eu mostrar uma arte abstrata aqui para vocês. Na apostila vocês estão vendo um monte de arte figurativa. Figurativas são figuras. Abstrata é quando não faz muito sentido, né? A gente vai ter aqui um exemplo de arte abstrata. Isso aqui eu não sei o que é não, compreendeu? Um semicírculo grudado num semicírculo, um fundo amarelo, um resto branco aqui. Isso aqui é abstrato. Agora, o figurativo são figuras. Figuras, no caso aqui, figuras humanas, etc. Então, a gente está vendo isso. Os gregos e os romanos não eram muito da arte abstrata, eles eram da arte figurativa, que imitava a beleza da natureza. Amor! E como era a cultura deles lá? Como eu tinha dito, eles tinham uma certa liberdade maior em termos culturais, em termos sexuais, em termos de demonstração da beleza, né?
gostavam de mostrar seus corpos, etc. Falamos nisso também. Gostavam de ir às termas, tomar seus banhos, suas saunas mistas, moças nus, que não tinham grande vergonha do seu corpo, mostravam o seu corpo. Haviam relações muito diferentes das que nós temos hoje em dia, relações sociais muito diferentes. Óbvio que a mulher tinha um espaço minúsculo na sociedade, etc. Claro que essa palavra democracia era boa para os homens atenienses, nascidos em Atenas. A maioria da população era escravizada, etc. Mas é ali o berço de tudo isso, de toda essa cultura que a gente vai ver no mundo ocidental. Amores, então vocês vejam, as estátuas estavam nuas, o corpo humano mostrado sem problema. Então aparecia uma estátua de um rapaz com o peru de fora, aparecia uma estátua de uma moça com a margarida aparecendo, com os seios à mostra. Não tinha problema, eles não tinham grandes preocupações com a beleza, eles gostavam de mostrar, eram hedonistas, não tinha problema, sabe? Não tinha aquela coisa, não pode, tá pelado, vai na sauna todo mundo junto, bunda com bunda, ai, não pode. Podia, eles não tinham grandes problemas com o corpo, as roupas, você já deve ter visto, né? Eram umas túnicas muito confortáveis, esvoaçantes, etc. Eles eram muito disso mesmo, da beleza do corpo, etc. O Império Grego, ele vai se transformando até que um império vai crescendo, chamado Império Romano. E os benditos dos romanos fazem o quê? Chupam tudo da cultura e da arte grega. Transformam algumas coisas? Transformam. Se tornam um pouco mais violentos, né? E gostavam muito da ideia da sexualidade, talvez um pouco agressiva. Como assim, tio Fábio? Se nós pegarmos uma estátua grega, nós vamos ver um rapaz de corpo belíssimo e um peru pequenininho. Você pega uma estátua romana, e eles gostavam muito de um peru grande, para mostrar virilidade, aquela coisa do sexo viril, de um homem viril, etc. E eles gostavam, diferentemente dos gregos, que amavam o teatro, os romanos gostavam do teatro um pouquinho mais violento, quase nada. Lembra do Coliseu, dos gladiadores? Gostavam daquela exibição pública, que era extremamente violenta. Então nós temos uma pequena diferença aí dos gregos fazendo uma arte que era um pouco mais delicada e os romanos fazendo algo um pouco mais agressivo, um pouco mais violento. Mas a beleza, a mesma, né? Os romanos copiavam mesmo, não era nem mimesis, eles copiavam mesmo algumas estátuas gregas, alguns quadros gregos, algumas arquiteturas gregas copiadas mesmo. Como que foi feito? Vamos fazer igual lá em Roma. E Roma se torna um império gigantesco, poderosíssimo, como nós conhecemos. Se o seu tio falou lá atrás para vocês da Ilíada, da Odisseia, que foram escritos pelo Homero, grande poeta grego, nós vamos ter o grande poeta Virgílio, fazendo um grande poema épico romano chamado A Eneida, relatando os feitos heróicos do povo romano. Estão lembrados dos gêneros que seu tio ensinou? Os gêneros clássicos, o gênero épico, o gênero lírico, o gênero dramático. O gênero épico é aquele poema grande, contando os feitos heróicos de um povo. Então está centrado num nós, num povo, num coletivo. O que seria um poema lírico? O poema lírico é aquele centrado num eu lírico, falando de suas emoções e de seus sentimentos. E o que é o gênero dramático? É o gênero do teatro. Quando se escreve, quando nós temos a primeira pessoa, né, falando, e cada um dos personagens tem a sua fala ali escrita. Os romanos fizeram um gênero épico, lírico e dramático, tanto quanto os gregos, trazendo um pouco dessa diferença cultural, né? Dos gregos um pouco mais delicados na arte e na cultura, e os romanos um pouco mais agressivos, viris e violentos na arte e na cultura também. Compreendem, pequenos? Mas também havia essa liberdade de expressão, essa liberdade vinda pela beleza, os corpos quase que sempre expostos, sem grandes problemas com a sexualidade, sem grandes problemas com a nudez. E havia, então, um universo que a gente chama de universo clássico,
voltado sempre para essa coisa racional, humana, de valorização da beleza da natureza. Ambos são assim, o Império Grego e o Império Romano. Ô, gente, tá indo bem, não tá? Até que um belo dia consideram ali, século I, o nascimento de Jesus Cristo. Há quem considere que foi antes, mas a gente vai imaginar ali no século I o nascimento de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem um poder enorme sobre o mundo ocidental, como nós sabemos. A princípio, não. Estávamos no Império Romano e lá em Israel, lá no cantinho, os hebreus tinham um único Deus, diferente de como eram os romanos. Mas os romanos dominavam Israel, né? Vocês estão sabendo disso. Mas Jesus trouxe uma nova palavra e um novo Deus, e uma nova cultura, e um novo pensamento, que vai ganhar destaque, a ponto de lá no século IV, o imperador romano Constantino assimilar a religião cristã, a religião que vem de Cristo, como a religião oficial do Império Romano. Tio Fábio, quer dizer que depois de Jesus Cristo tudo se transforma? Tudo se transforma. Tudo o que era sim para o clássico, para o grego, para o romano, se torna não para os cristãos. Explica melhor, Cláudio. Explico. Se nós podíamos fazer estátuas nuas de homens bonitos, nus, mulheres nuas, agora não pode mais. O cristianismo não permite, não gosta. Considera que é pecado. Nós vamos receber alguns mandamentos. Lembram os 10 mandamentos de Moisés? Não, 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 não e... Então, tudo que era sim no clássico se torna não quando acontece a evolução do cristianismo. E nós vamos sair de uma era chamada período clássico e vamos entrar numa outra era chamada período medieval. Não pode fazer arte e cultura como faziam os clássicos. Volto na próxima aula. Um grande beijo para vocês se localizarem da página eu já me perdi, 64 até a 96, é o que a gente está trabalhando agora, tá bem? Beijinho, até a próxima semana.